Cara, foi engraçado, porque quando a gente terminou, 2 horas depois, nesse dia, a gente se vingou, viu? Vingamos muitas famílias que sofreram. Que a gente pegou eles 2h30 depois, eu já estava com o seguinte cenário. O mais novinho, que era o discípulo, já estava sentando do nosso lado, que faremos, irmãos? Né? E o outro saiu brigando com esse, falando, vamos embora, cara. E no fim ele saiu pisando duro. E foi embora, assim. E eu perguntei para ele assim, aí a última pergunta que eu fiz para ele, eu falei assim, você diz que a Bíblia e o livro de Mórmon têm o mesmo valor, certo? Mas nós concordamos em tudo que está na Bíblia e só discordamos do que está no livro de Mórmon. Se a Bíblia tem o mesmo valor do livro de Mórmon, por que vocês não deixam de lado o livro de Mórmon e ficam concordando 100% com a gente aqui? Aí o outro já olhava o novo, né? É mesmo, por quê? Nunca pensei nisso. Aí já começou a bagunçar. Aí, e no fim, eu peguei e fiz uma analogia lá, que se o livro de Mórmon e a Bíblia tem o mesmo valor, se nós tivéssemos que queimar um deles, qual queimaria? Aí ele pegou e quando foi embora eu falei, eu queimaria a Bíblia. E saiu bravo, xingando, gritando. Eu acho que essa parte aí é o velho homem Mormon, pré-Mormon lá, acho que ele escandalizou. E o outro já ficou, poxa, nunca fui confrontado com o outro lado, né, com a verdade. Ah, o livro de Mórmon é tão importante quanto a Bíblia, eles são iguais. Aí eu falei, mas se o livro de Mórmon é tão importante quanto a Bíblia, eles são iguais, por que a Bíblia tem 7.000 manuscritos e todos eles concordam no mesmo conteúdo? E o livro de Mórmon só tem um manuscrito e ele foi escrito pelo Joseph Smith. Por que o livro de Mórmon ele tem placas de ouro que nunca mais foram vistas e que só o Joseph Smith viu? Né? Por que o livro de Mórmon ele tem contradições dentro do próprio livro e a Bíblia não tem nenhuma contradição? Aí eu fui mostrando essas coisas, aí o outro pequeno ficava, é verdade. É mesmo. Eu não, Aí ele perguntava, fala mais, aí inverteu. Aí eles, vamos embora, que o treinamento deu errado, deu ruim. Aí sabe como que acaba as reuniões desse povo? Eles voltam para dar os testemunhos, provavelmente olha, nós fomos no ônibus, encontramos 2 lá que a gente achou que era alvo fácil, mal sabíamos nós, que eles eram alunos do IBA. Ah, viu gente? Ah, viu? Glória a Deus. Mas assim, eu só estou trazendo isso para vocês, para mostrar que nós temos que ter a dependência total do Espírito Santo, mas nós temos que ter o zelo de quem obedece o Deus soberano. Porque senão é uma contradição. É uma contradição, né? Nós precisamos nos esmerar naquilo que Deus nos confiou para fazer, né? Tem gente aqui que tinha dificuldade com língua portuguesa, odiava a aula de gramática, tem até calafrio se ouvir. Mas se isso daí vai te aproximar do texto bíblico que você ama, que revela o Deus que você adora, aí mudou a conversa. Agora eu gosto até da matemática, até da língua portuguesa, gosto até da gramática, né? Tem gente que nunca foi muito bom de geografia e odiava a hora de fazer escalinha de mapa, né? Mas se isso vai me ajudar a entender quantos quilômetros andou Jesus no seu ministério público, aí agora eu quero saber essa tal de escala de mapa. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Ou seja, nós vamos mostrar para vocês que esse conhecimento aplicado ao método correto para ler e interpretar a Escritura, ele vai trazer um benefício inestimável para a igreja, para a sua vida devocional e pessoal e para nos ajudar a livrar dos erros, né? Não sermos facilmente enganados, né? E quem sabe salvar alguns que estão na dúvida. Lembra disso que a Escritura diz? Né? E que estão ali no fogo, né? É o que a linguagem bíblica vai nos dizer. Um outro ponto interessante sobre o método indutivo, né? Esse foi o anedótico, né? Eu citei o anedótico, a aplicação direta, e aí eu citei esse caso aqui, que é um texto fora de contexto, que vira pretexto, e a questão do distorcer as escrituras, né? Tem mais aplicações aqui, mas eu lembrei de 2 aqui, só para dizer que o que a gente está fazendo aqui não é perda de tempo, vale a pena. Tem uma partezinha teórica,
que é legal, que é o seguinte: da onde vem o termo hermenêutica? O termo hermenêutica vem do verbo grego hermeneu, né, que por sua vez, na origem do idioma, remete à crença grega no deus Hermes, né? Isso quer dizer que nós somos herméticos em algum nível? Ou que nós adoramos Hermes? Não. Às vezes uma palavra tem um sentido histórico lá atrás, depois ela vai tomando outras conotações. É o caso de hermenêutica. Hermenêutica é uma palavra que ela remete ao mito de Hermes. Porque Hermes, no mito grego, ele era o emissário entre o Olimpo e o mundo dos homens, né? Inclusive ele tem aquele sapatinho, né, com as asinhas, né? É a ideia ou seja, ele era o comunicador entre a terra e o céu, tá certo? Então ele tinha esse papel. Então essa palavra foi associada à comunicação, Então é por isso que às vezes cursos de comunicação vai usar essa simbologia e por aí vai. Por quê? Por causa da origem histórica e do verbo na língua grega. Então, esse verbo, hermeneu, ele nada mais é do que interpretação. Interpretação. Ou seja, é um sentido de um texto ou de uma fala que está num lugar e que ele é levado para outro lugar. Tá certo? Então, essa é a ideia da hermenêutica. É uma mediação entre o texto e o seu significado e aquele que é o receptor da mensagem e a decodifica e a compreende, né? Então, seria essa a ideia da hermenêutica. Pode falar. Boa, extraordinária pergunta. Como é seu nome? Esses alunos estão extraordinários, hein? Esses alunos são bons. O João acertou numa pergunta aqui. Vou fazer uma frasezinha que vai ajudar todos vocês. Repita comigo. A hermenêutica está para a exegese como a teoria está para a prática. Ficou claro? A exegese é o trabalho de aplicar os princípios hermenêuticos num texto antigo. O método, isso seria um tipo de exegese. Então, vamos dar exemplo. A hermenêutica são esses vários princípios de como fazer isso. Deu para entender? A exegese é a prática disso. É eu pegar o texto e pôr a mão na massa. Aí, quando eu pego esse texto e ponho a mão na massa, eu faço a interpretação do texto, buscando o sentido original e já aplicando para os dias atuais. Daí vem o termo ex, né? De exegese, é extrair, que é a diferença de eisegese e exegese. Então, exegese é a ideia de extrair, de retirar para fora o sentido do texto, o significado do texto. É como se você tivesse com sede, você está numa praia deserta e cai uns cocos verdes. Delicioso, né? Aí você, como tem uma boa hermenêutica, você entendeu que isso é uma resposta de Deus à sua sede. Como você tem uma boa hermenêutica, né, você já tem os princípios de como você vai abrir o coco. Você vai pegar uma pedra bem pontiaguda, você vai usar como faca, você vai proteger seu dedinho, né? Você já tem lá toda a teoria do que você vai fazer, né? Depois você vai quebrar com uma pedra pontinha, né? E aí você vai virar a água de coco e matar a sua sede. Então isso tudo é a hermenêutica. A exegese é quando você fizer isso. Né? É quando você já tiver com o coco quebrado, a água de coco, bebendo a água de coco. Então, um é a teoria e o outro é a prática. Ficou claro isso? Pronto. Quando o professor de exegese vir da aula, ele nem precisa falar o que é exegese mais. Brincadeira, ele vai precisar falar. Mas essa outra coisa que eu costumo falar na aula inaugural, né, é aonde que nós estamos nos departamentos da teologia. Aí isso é importante porque
Porque a teologia, ela tem 4 grandes departamentos. E isso é um segredo que eu estou contando para vocês, porque ninguém que vem da aula conta isso para vocês, então eu estou contando esse segredo, né? Segredo profissional para você, como que é organizado as gavetas dos departamentos da teologia. Então, toda disciplina que você faz no IBA, ela atende um departamento da teologia. E a teologia, ela tem 4 departamentos. 4 grandes departamentos. Então, você pode fazer o maiorzão teologia, né? E aí você pode puxar as setinhas com 4 departamentos da teologia. E dentro desses departamentos, como se fosse uma pastinha, você coloca as matérias que você está cursando daquele quadro do curso de 3 anos e meio do IBA, tá bom? Então, departamentos da teologia. Teologia bíblica ou exegética. Então, o que é teologia bíblica ou exegética? É todas as matérias ligadas à leitura e interpretação do texto. Joia? Então, por exemplo, você vai fazer hermenêutica, está onde? Teologia exegética. Você vai fazer grego, está onde? Teologia exegética. Você vai fazer hebraico, está onde? Teologia exegética. Você vai fazer panorama bíblico do Velho, teologia exegética. Você vai fazer panorama bíblico do Novo, teologia exegética. Você vai fazer geografia bíblica, teologia exegética. Né? Você vai fazer exegese, teologia exegética. Né? Isso aí também. Se você não acertasse esse, eu me demito. Aí você vai fazer... enfim, fica de olho. Você vai fazer teologia bíblica. Teologia bíblica está no departamento de teologia bíblica ou exegética. Então, quer dizer, essas matérias, elas estão ligadas ao ler o texto bíblico, interpretar o texto e aplicar o texto. Bacana? Aí nós temos um outro departamento da teologia, que é a teologia sistemática. Aí a teologia sistemática, ela é quando você pega esse conhecimento da teologia bíblica exegética e você organiza nas doutrinas da fé cristã, criando um sistema teológico.